Olá, gente, tudo bem com vocês? Dando sequência aí à nossa aulinha de revisão, aula 2, tá? Representação dos elementos químicos. Vocês, qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Na nossa aula online, ou também, se quiser adiantar, pode deixar no e-mail e alguma dúvida de exercício. É importante que vocês tentem fazer exercícios da apostila, tá, pessoal? Eu estou fazendo a revisão, eu penso que vocês já até tentaram fazer, já passei a resolução de alguns, mas é importante que vocês perguntem, tá bom? Beijo a todos. Bom, elemento químico, né? É o conjunto de átomos de um mesmo número atômico. O número atômico, ele vai... Deixa eu pegar só o laser aqui. Então, vamos lá, para vocês irem acompanhando. O número atômico é a quantidade de prótons. Prótons são cargas positivas que um átomo possui em seu núcleo. Desse modo, a menor parte ou partícula que conserva as propriedades de um elemento químico é um átomo só com aquele determinado número atômico. O número de massa, o símbolo dele é A, é a quantidade de prótons mais nêutrons, tá? Que tem no núcleo do átomo. Então, tá aqui, ó, soma de prótons mais nêutrons. E para identificar um elemento na tabela, tá? Eu tô chamando aqui de X ou Y, tá? Uma letrinha qualquer aqui que eu estou usando. Importante lembrar que o número de massa, ele vem representado em cima. Cuidado com tabelas periódicas da internet, que às vezes isso está ao contrário, tá? E um número atômico, representado pela letra Z, tá? Que é a quantidade de prótons, vem embaixo. Às vezes, pessoal, vai vir do lado direito, tá? Mas, daqui a pouco eu vou estar falando com vocês em ânions e cátions, e aí a gente faz uma representação aqui. Então, eu sugiro que mantenham sempre por aqui, o número de massa e o número atômico, ok? Então, é essa a representação de um elemento químico, ok? Vamos lá. Então, tenho aqui no exemplo, represente simbolicamente um átomo de cloro, cujo núcleo é constituído por 17 prótons e 18 nêutrons, certo? Então, vamos à resolução. Tendo em conta os dados do enunciado, devemos saber que então, o símbolo químico do elemento cloro é Cl. Lembrando que essa segunda letra tem que ser minúscula, ok? Primeira letra maiúscula, segunda letra, quando houver, sempre minúscula, ok? Então, o número atômico é 17. Como é que eu sei? O que é o número atômico? É a quantidade de prótons. E ele me falou lá no enunciado, ó. O elemento tem 17 prótons, tá? Então, prótons é igual ao nosso Z, que é o número atômico, certo? O número de massa é 35, já que o átomo tem 35 partículas do núcleo. Da onde que eu achei esse número? Ó, 17 prótons mais 18 nêutrons. Então, fazendo a continha aqui dos dois, eu cheguei em 35, tá? Eu coloquei de novo aqui para vocês lembrarem, ó, número de massa. É prótons mais nêutrons. Tá? Aqui é a única formulinha que nós vamos ter para resolver todos os exercícios, tá? A igual a Z mais N. Então, ou pode falar também prótons mais nêutrons, ok? Como é que fica a representação, então, deste átomo? Ó, cloro, tá aqui o símbolo dele, segunda letra minúscula. Então, em cima vem a massa e embaixo o número atômico, certinho? Então, vamos lá, mais um exemplo. Ou, antes do exemplo, falar um pouquinho de alguns
conceitos, né? Que vocês vão encontrar aí nos exercícios. Então, vamos lá. Elementos naturais. São os elementos químicos encontrados na natureza. Tranquilo, né, gente? São átomos estáveis. Tipo, ferro, cobre, ouro, prata, zinco, né? Tem tantos elementos, sódio, potássio, uma infinidade. Os elementos químicos são divididos em elementos sintéticos, são os elementos químicos produzidos artificialmente. Então, o que é artificialmente? Foi feitos em laboratório. Podem se classificar em duas categorias, os cisurânicos e os transurânicos. Os cisurânicos possuem um número de massa inferior a 92. Já os transurânicos ou superpesados possuem número de massa superior a 92. Eles são radioativos e instáveis, tá? Logo nós vamos ver sobre isso, vamos ver sobre o núcleo do átomo, que é radioatividade. Hoje são conhecidos 118 elementos químicos. 92 são encontrados na natureza e os outros são produzidos artificialmente. Esses elementos são inseridos na tabela periódica em ordem crescente de acordo com seus números atômicos, conforme as suas propriedades e semelhanças, tá? Então, teremos também logo um capítulo aí sobre tabela periódica, tá? Então, aqui eu já adiantei um pouquinho, só comentando que a ordem vai ser em ordem crescente de número atômico. Bom, então, vamos voltar lá. Na proposta de modelo de Thomson, o átomo é um sistema eletricamente neutro, por enquanto, em que o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas. Tá? Então, para um átomo neutro, a quantidade de prótons, ou número atômico, será igual à quantidade de elétrons. Tá, pessoal? Mas vamos ter umas mudanças daqui a pouco, tá? Quando ele não é neutro, que aí ele é instável. Bom, turma, agora eu vou fazer um exemplo com vocês, tá? Deixa eu só ativar aqui a canetinha aqui, vamos lá. Bom, então, agora um exemplo. O átomo de um elemento químico possui 23 prótons, tá aqui, então carguinha positiva, né? 23 elétrons, lembrando, carga negativa, e 126 nêutrons. Lembrando, não temos aqui carga, tá? Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Então, o que é o número atômico? O número atômico, que é o Z, ele vai ser igual a P. Gente, é horrível escrever com essa canetinha aqui. Nossa, ficou parecendo um R, desculpa. Bom, então, se P é igual a Z, sabemos, então, que o número atômico... Deixa eu ligar o meu laserzinho aqui, que fica melhor para mostrar para vocês. Então, tá aqui, ó. O número atômico é também 83, tá? Porque Z é igual a P. E aí, para achar a massa, qual é a formulinha da massa? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui com a canetinha aqui. Tentar, tá, pessoal? A vai ser igual a P mais o N, certo? Recordando a formulinha aí, né? Então, vamos ter 83 prótons mais 126 nêutrons. Somando esses dois, vamos ter aqui 209, ok? Você faz a continha de mais, tá? Massa igual a prótons, 83 mais 126 nêutrons, ok? Então, vou marcar para vocês, né? Então, a alternativa aqui vai ser a alternativa A, ok? Até a próxima revisãozinha. Um beijo!